Olá, amigos da Márcio Canto Consultoria, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um convidado aqui super especial. Primeiro porque ele é da minha cidade. É uma honra para mim ter um convidado aqui da minha cidade. Sempre trago aí alguns convidados, mas o Vladimir é o presidente e também é o fundador da Alterdata Software. Então hoje eu tenho um prazer enorme em falar com o Vladimir. O Vladimir é um cara que tenho certeza que ele vai rir, mas ele é um cara que gosta muito de trilha, fazer trilha com o Jeep dele e tal. E é um cara assim, super descontraído. Mas onde ele gosta mesmo de se divertir é lá na Alterdata. Lá que a brincadeira é séria. Então, Vladimir, se apresenta para o pessoal aí e vamos começar aí a nossa conversa. Muito bom, Márcio. Primeiro, obrigado pelo convite. Você vem fazendo um trabalho bem expressivo aí nas empresas desse país nosso, as empresas que precisam de umas novas visões de marketing. O mundo está mudando bastante. Você certamente tem contribuído bastante para que as empresas estejam num outro posicionamento. Bom, para quem não me conhece, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. A Alterdata é uma companhia que está com 1.800 colaboradores, é a quinta maior empresa de software do país, entre as brasileiras. Ela tem 100 unidades de negócio no país inteiro, aproximadamente 50 mil clientes ativos. E atua em alguns setores. Nós somos a maior do país na área de software de contabilidade, para escritório de contabilidade. Temos uma linha de produtos focada no varejo, lojas e redes de lojas, uma linha de atacado, que pega atacadistas e indústria, uma outra suíte completa para administradoras de imóveis, que emite balancete de condomínio e esse tipo de coisa, e uma outra linha focada em software de restaurante. Com essas aplicações, a empresa opera, a empresa trabalha e a gente vem se reinventando muito nessa fase agora, crescendo bastante e vem, por incrível que pareça, nós estamos crescendo na crise, por incrível que pareça, e acho que nós vai dar um papo aqui ótimo aqui para comentar com as pessoas. Algumas coisas estão acontecendo nesse sentido. Então acho que a conversa vai ser bem legal. Muito obrigado. Obrigado, seja bem-vindo, Vladimir. Vladimir, só para me apresentar, eu sou o Márcio Canto. Ajuda as empresas a fazerem uma transformação digital usando uma metodologia que a gente chama de metodologia dashboard do marketing para que as pessoas vendam mais. É isso que eu faço. E primeira coisa que eu queria trazer aqui é um pouquinho da história da Alterdata. Eu, como teresopolitano, eu lembro da Alterdata quando ela era em frente ao Pedrão, ninguém vai saber o que é o Pedrão, mas era uma lojinha pequenininha e de lá ela depois foi para um prédio maior aqui na Tijuca, que é um bairro que a gente tem aqui em Teresópolis. Depois foi para um outro prédio, que é um prédio super ecológico, um prédio que foi montado especificamente para pensando no meio ambiente. E a gente, como mora numa cidade, a gente é apaixonado aqui por Teresópolis, a gente sabe o que a gente tem que ter de valor pela ecologia, pelo meio ambiente, por tudo isso que a gente tem aqui. E conta um pouquinho dessa história aí para quem não conhece a Alterdata, como é que foi aí esse começo, até mesmo para ajudar as pessoas que a gente tem um foco igual. O foco da Márcio Canto Consultoria é nas pequenas e médias empresas. O foco da Alterdata também é nas pequenas e médias empresas. E eu tenho certeza que você tem muito a ajudar aqui as pessoas e as pequenas e médias empresas. Conta um pouquinho da história da Alterdata aí para a gente. Márcio, eu estou atualmente com 57 anos, e eu trabalho com tecnologia desde os 21. Eu fundei a Alterdata em 89, junto com meu sócio, José Ronaldo, e eu tinha 25 anos, ele tinha 20, quando a empresa foi fundada. A empresa Alterdata é petropolitana, ela é aqui da cidade vizinha. Eu fui fazer faculdade em Petrópolis, estava me desenvolvendo muito lá como programador. Eu sou um técnico, e estava tendo muito sucesso, já fazia alguns trabalhos eu e o Zé Ronaldo juntos. Surgiu a oportunidade, nós montamos a companhia lá em Petrópolis. 2 anos depois, trouxemos a empresa para Teresópolis e ela se desenvolveu aqui na nossa cidade. Essas etapas que a empresa foi crescendo, que você relatou, elas são etapas muito interessantes, porque em várias etapas dessa mostram certas habilidades que você tem que ter em alguns momentos. Eu vejo alguns empresários que são pequenos hoje, olham para uma empresa grande e ficam achando que aquilo já nasceu grande. Não entende que a coisa nasceu pequenininha e foi se desenvolvendo. E como é que é essa jornada? Como é que é essa trilha?
esses cases que contam essas trilhas ensinam muito para outras pessoas, né? Porque provavelmente eu tive os mesmos problemas que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui estão tendo. Os pequenos, dificuldade, falta de dinheiro, falta de pessoal, não tem mercado, e como é que você abre frentes em alguns lugares, falta de conhecimento, know-how, tudo isso faz parte da trilha da jornada de crescimento de uma organização. A Alterdata nasceu sem dinheiro absolutamente nenhum, eu venho de família de classe média e meu sócio também. Para você ter uma ideia, meu pai era dono de uma eletrônicazinha aqui na cidade, consertar televisão, e o pai do meu sócio era motorista de caminhão. Nós somos, então, desse mundo. Estudei em colégio público minha vida inteira, meu sócio também. Ou seja, a gente vem de uma classe social que só tinha um jeito de a gente ter resultado na vida. Trabalhando, trabalhando e trabalhando. Não tem esse negócio de papai e mamãe bancar a gente, botar dinheiro no negócio, não tem esse negócio não. Nós tínhamos era que virar à noite para aprender tecnologias, aprender coisas. Naquela época não existia faculdade de tecnologia, então nós tínhamos que ser muito autodidatas, nós tínhamos que aprender pesquisando, lendo, estudando sozinho. Não sei quantas noites já virei estudando para aprender uma tecnologia, porque eu não tinha ninguém nem para perguntar. Hoje a gente tem internet, fóruns de debates, acesso a pessoas no mundo inteiro. Naquela época não tinha nada disso. Então, na verdade, o que eu acredito, e isso vale para todos que estão nos ouvindo aqui, independente do segmento, o seu negócio ele vai crescer muito mais parecido com uma escada do que com uma linha reta. O seu crescimento não vai ser linear, nem na carreira e nem na companhia. Ele vai ser em degraus. Cada degrau desse é uma habilidade, uma competência que você adquiriu, é um problema que você resolveu. Qual é o problema das pessoas, em geral, que não conseguem escalar? Eles não sabem o que ele tem que aprender. Ele não tem noção que ele precisa de uma habilidade para estar no próximo ciclo. Quando ele descobre essa habilidade, que ele sobe um degrau, ele fica muito tempo na parte plana do degrau. O sucesso, na verdade, ela está muito ligado a você adquirir essa competência, sobe o degrau e agora você fica o menor tempo possível na parte plana, já adquiriu uma nova competência, uma nova habilidade, subiu mais um degrau e continuou o ciclo. O ciclo de melhoria contínua, ela é constante, não é uma coisa pontual. É algo constante que está o tempo inteiro na cabeça do empreendedor. E você tem eu, por exemplo, tenho uma lista. A minha vida inteira eu tenho listas das minhas deficiências. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha algumas deficiências, resolvi. Quando eu tinha 23, eu tinha outras, resolvi. E foi indo. Hoje eu tenho várias e vou resolver. E daqui, quando eu tiver 60, eu vou ter outras e vou resolver. E essa dinâmica é o que faz a gente avançar continuamente, né? Então, a Alterdata ela veio se tornando uma referência em software nacional, porque o nosso negócio é fazer software para médias e pequenas, e para isso a gente não pode só fazer software, a gente tem que entender de negócio, então tem que entender dos modelos de negócio, entender como é que uma loja funciona, como é que o custo é calculado, como é que o estoque é mais bem administrado, o processo industrial, como é que as indústrias compõem custos, como é que ela compõe produtos, forças de venda, como é que estrutura vendas, tudo isso eu venho me tornando, desde os 20 anos de idade, um pesquisador e um estudioso da área de negócio, da área de gestão. Tenho um livro publicado, faço palestra no Brasil inteiro. Agora, nessa pandemia, em 2020, de março até agora, que nós estamos entrando, agora em setembro, eu já fiz para mais de 40 mil contatos com empresários. São palestras e lives todos os dias, 1, 2 por dia, porque há uma carência muito grande das pessoas entenderem para onde vai. Em que velocidade que vai? Qual o caminho que vai? É isso que a gente acha que tem como contribuir aqui num bate-papo como esse. Eu até conversei contigo umas 2 semanas atrás, que eu tenho feito aí alguns atendimentos para pequenas empresas e tal, e eu prospectei, hoje a gente está em 1.000, quando eu falei contigo a gente estava em 900, mas de lá para cá eu já estou em 1.000. Então, eu falei com 1.000 empresas, eu senti essa dificuldade nesses empresários, eles não entenderem nem o que eles têm que cobrar de quem vai trabalhar para eles. Eles não sabem, eles estão um pouco perdidos. Mesmo porque a gente foi pego de surpresa nesse momento, né, Vladimir? Muitos empresários, pequenos empresários, eles não tinham presença na internet, eles não tinham presença digital. Uma coisa que eu acho engraçada, eu já te falei isso algumas vezes, eu acho que a tua visão está há 30 anos na tua frente.
E hoje, o que as pessoas falam aí, SWOT, o que é o SWOT? SWOT é você entender forças, fraquezas e tal. Então, isso que você acabou de me dizer aí agora, você vem fazendo SWOT desde os 25 anos. Você vem entendendo qual é o teu ponto fraco para tu poder chegar nele. E assim como outras coisas que eu vejo você falando já há anos e anos e anos, e hoje as pessoas acham que isso é novidade. Na verdade, não é novidade para um empresário que está à frente do seu tempo, que está olhando lá na frente. E aí você me deu um exemplo da última vez que a gente conversou, você falou que você vai desbravando e olhando para trás e botando as equipes. E é isso que eu acho que é o fundamental, que é a tua liderança. Como que você consegue gerenciar teu time? Como que você consegue assim, mostrar para o teu time que teu time também tem que estar engajado, que teu time também tem que acreditar naquilo que a tua empresa acredita, na política, na missão, em tudo que você faz. Como é que você consegue administrar isso? Dá um exemplo de liderança para a gente, porque uma pessoa que hoje comanda 1.800 pessoas, ela tem que ter muito expertise nessa área aí. Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí. Eu não acredito, Márcio, que o crescimento de uma organização ela aconteça de uma forma solta, porque todos os departamentos da empresa eles não crescem da mesma forma. Você imagina o seguinte, pega um ovo, quebra e bota numa frigideira, você vai notar que a gema ela é redondinha, mas a clara ela é disforme. Uma parte está um pouco para lá, um pouco para cá. Uma empresa que está crescendo é exatamente assim. O centro dali, o líder principal, ele tem claramente a visão do que tem que acontecer na organização. Está bem compacto e redondinho. Mas os departamentos, enquanto um melhora, o outro piora. Quando você melhora esse aqui, aquele não cresceu muito. A clara vai sendo disforme. Qual é a missão do empresário? Do empreendedor, é fazer isso ser o mais homogêneo possível num ciclo de crescimento contínuo. O único jeito de você fazer isso é você ter uma liderança forte e você ter indicadores de performance. Você não consegue administrar um negócio sem indicadores, sem saber exatamente como é que você comanda essas pessoas. Eu diria que você tem que ter 3 elementos importantes para responder essa tua pergunta. Primeiro, entender que o ciclo de aprendizado é contínuo. Você, como líder, nunca vai parar de aprender, nunca vai parar de estudar. As pessoas têm que olhar para você e te ver com admiração. Líder de verdade não é um vaqueiro que vai empurrando a equipe. Vamos, gente, boi, vamos, vamos. Isso não é líder. Líder de verdade é Jesus Cristo, que ele ia e todo mundo seguia. Então, o líder tem que ser uma pessoa admirada, aquele que todo mundo olha e fala, esse cara é casca grossa, é faixa preta, esse cara é bom, porque ele está estudando, está trabalhando. Então, quando você cria essa sinergia, isso começa a facilitar. Segunda coisa importante é você entender que você tem que entender de pessoas. Se você tem uma empresa que é altamente técnica, por exemplo, sei lá, um laboratório farmacêutico, altamente técnico, se você não entender de gente, você não consegue desenvolver sua organização. Eu tenho um restaurante, eu sou um mestre da cozinha, altamente técnico. Se você não entender de gente, você jamais vai ter uma rede de restaurantes. Eu sou médico, sou muito bom no médico. Se você não entender de gente, você jamais vai ser dono de hospital. Porque quando você tem que entender de gente, é entender que as pessoas são diferentes, entender que cada um tem uma dinâmica, uma velocidade, que cada um tem um DNA, uma personalidade. Entender que as pessoas foram educadas diferentes e a programação neurolinguística ensina isso. Dá para aprender a lidar com pessoas de tal forma que você consiga dar linhas de comando diferentes para pessoas distintas para fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma habilidade com pessoas e eu começo a perceber que um determinado colaborador ele tem um perfil. Você vê lá, ele é um perfeccionista. O outro cara, ele não é perfeccionista, ele é um sonhador. Então, quando eu tenho que dar a mesma linha de comando para essas duas pessoas, eu não falo da mesma forma, eu não ajo da mesma maneira, eu começo a lidar diferente com eles, porque a comunicação do líder ela é mais eficaz quando ela está no plano do receptor e não do transmissor. Eu não tenho que ter o meu jeito de falar. Eu tenho que me ajustar ao jeito de quem eu quero que me entenda. A liderança ela é eficaz quando você é compreendido. Quando você entende essa ciência, a magia começa a acontecer.
Segunda coisa importante do líder é você não se achar o centro do universo. Você não é o melhor da sua empresa. Lá na Alterdata, com essa quantidade de pessoas, se você me perguntar assim, você é o melhor de quê? O que você é o melhor na Alterdata? Eu vou te falar que eu sou o pior de tudo. Eu sou o pior na empresa. Eu sou o pior vendedor, o pior marqueteiro, o pior programador. Eu sou o pior de tudo. Porque, na verdade, não sou eu que tenho que brilhar. Quem tem que brilhar é a minha equipe que está embaixo. Então, quando você tira o ego, o chapéu do ego da sua cabeça para se achar melhor que os outros, só porque você é o dono da empresa, tudo começa a melhorar. Na verdade, o papel do líder é desenvolver esses talentos, desenvolver as pessoas para eles brilharem. Que quando isso acontece, você junta um exército. Aí a companhia começa a crescer. Aí você começa a estar num outro estágio e vai subindo de estágio e o time embaixo está cada vez se aprimorando mais. A magia começa a acontecer. Muitos empresários não crescem porque retêm conhecimento, não quer delegar tarefas, não quer valorizar o time que está embaixo dele. Aí isso acontece, tudo fica sobrecarregado nele. Como é que você consegue crescer assim? Não consegue. Você tem que crescer na medida que você cria as estruturas embaixo de você. E para mim, Márcio, isso nem sempre foi assim. Quando eu fundei a Alterdata, eu tinha um problema de liderança. Eu comecei a contratar pessoas e comecei a achar todo mundo burro. A palavra é essa. Eu falei, cara, não é possível que eu só contrato gente burra que não gosta de trabalhar, cara, não é possível. Eu faço aqui meia hora, por que esses caras demoram a tarde inteira para fazer? Eu comecei a ter atritos e achar que eu nunca ia conseguir. Até que bateu um estalo na minha cabeça do seguinte, por que tem gente que consegue e eu não consigo? Por que tem empresários que criam empresas enormes e eu não consigo? Tem uma outra coisa nesse negócio aí. E comecei a estudar, ler livros de sociologia, psicologia, liderança, para entender qual é a magia que faz Hitler comandar um monte de gente para o mal e conseguia. Por que um religioso aqui na América Central fez 200 pessoas se suicidarem, ele falando? Qual é o poder da comunicação? Então, com 20 e poucos anos, eu estava estudando o poder da comunicação para poder transmitir. E aí a magia começou a acontecer. Aí eu comecei a entender essas diferenças das pessoas. Comecei a tirar eu do foco e botar os outros no foco. Começar a valorizar o time ao invés de valorizar a mim. Então, as coisas começaram a se inverter e a magia começou a acontecer. Então, virou a chave. Independente do setor que vocês estão nos ouvindo tenham, se você tem uma empresa de informática, uma papelaria, uma pastelaria, uma fábrica de alguma coisa, você vai depender de pessoas. O líder que é top de linha, ele não se põe na frente, mas ele está ao lado do time. Ele está junto da trincheira com o seu time, dando tiro na guerra. Ele está ao mesmo tempo colaborando. Ele não se coloca numa posição que de tal forma que ele se sinta superior aos outros, mas ele é um colaborador dos outros. Essa dinâmica muda completamente o relacionamento da empresa e faz com que as pessoas estejam muito mais colaborando com as visões e com o horizonte que aquele que o líder acredita, né? Vladimir, eu tanto acredito nisso que o primeiro pilar dessa metodologia que eu desenvolvi são pessoas. Eu vi que eu tinha uma dificuldade enorme de entender esse comportamento. Tecnicamente falando, hoje, eu busco sempre, quando eu vou começar uma consultoria, ou trabalho, ou mostrar para o CEO ou para o dono da empresa, eu procuro fazer um teste. Não sei se você já ouviu falar de um teste que tem o golfinho, o tubarão, Não. O lobo. São perguntas que você joga aleatoriamente para as pessoas, elas respondem essas perguntas com as palavras que vêm na cabeça delas. Depois você qualifica essas pessoas com um tipo de animal. Cada um desses animais, são 4, lobo, golfinho, tubarão e águia. Cada um desses revela o comportamento daquela pessoa. Eu acho que toda empresa tinha que ter um teste desse com um crachá com um cara escrito assim, eu sou lobo, eu sou águia, eu sou tubarão. Por quê? Eu sou tubarão. O que o tubarão faz? Faz as coisas muito rápido, age muito rápido, fala sem pensar e quer saber de velocidade. Talvez você deva ser tubarão também aos 25 anos, que era isso que tu fazia. Eu me vejo muito em você. Tipo assim, muito rápido, age muito rápido, vamos embora, vamos resolver, vamos para cima. E assim, tubarão é assim.
Já a águia, ela tem aquela visão longa, e claro que você pode mesclar todas essas funcionalidades dentro da tua personalidade ali. Daí, falando em personalidade, eu me lembro de uma outra pessoa que me ajudou muito com pessoas, que foi o Dr. Michael Hall, que ele é uma pessoa assim, que ele faz palestras no mundo inteiro falando sobre PNL, falando sobre neurosemântica. Ele desenvolveu o termo neurosemântica, e com ele eu aprendi muito, que é o que chamam de coach hoje, que às vezes a palavra coach assusta, mas entender de pessoas, o coach te ajuda a entender de pessoas. Quem é coach, quem consegue trabalhar os coaches, faz com que mude a vida dessas pessoas. Isso ajuda muito no processo. Então, a primeira coisa que eu vi era a dificuldade de entender pessoas. Então, eu precisava o quê? Estudar pessoas. E aí foi o que você falou. Eu fui buscar na psicologia, em todos os lugares. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui para a parte de coach, fui para aprender PNL, programação neurolinguística, fui aprender neurosemântica, fui estudar um pouco mais para poder entender mais o comportamento das pessoas. Porque, na verdade, nós vendemos para pessoas, independente se for B2B ou B2C. A gente vai vender para pessoas. Então, a gente precisa entender de gente. Se a gente não entender de gente... Você conhece o Eneagrama? Já vou falar? Não. Vou pegar e mostrar uma coisa aqui para você. Isso aqui me ajudou muito e me ajuda até hoje. Esse livro aqui, eu não sei se está escrito ao inverso, aí está escrito bonitinho. Não, está certinho. Tá certinho, né? A sabedoria do Eneagrama. Esse livro aqui é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse é um estudo que é bem bacana, mas que é um estudo hindu, que o símbolo é uma estrela de 9 pontas, que você está vendo aqui a estrela, e ele diz que no mundo existem só 9 tipos de pessoas diferentes. 9. Por número. Cada um tem um lado positivo e um lado negativo. Então, todos nós temos coisas que são nocivas e coisas que são positivas. Eu, por exemplo, no Eneagrama, eu sou o número 3. Tem coisas positivas e negativas. Se eu pegar, por exemplo, na literatura aqui, ó, e olhar o seguinte, ó, o número 1, ele é um reformista, tá vendo? Ó, o número 2, o número 3... O ajudante, o realizador, o 4 é o individualista, o 5 é o investigador, o 6 é o partidário, o 7º é o entusiasta, o 8º desafiador e o 9º o pacifista. Exatamente. Essas características, quando você consegue identificar quem é quem, não é uma coisa simples, que quando você vai convivendo com a pessoa, você vai observando como é que ela se movimenta, e você tira conclusões, e você começa a fazer o seguinte: eu não posso colocar num projeto um cara que tem um perfil, se o projeto não tem a ver com isso. Por exemplo, um cara que é número 1, que é um perfeccionista, se ele gosta de detalhes. Ele é aquele cara que está sentado e arruma as coisas, quer fazer tudo com mais detalhes possível. Se você coloca esse cara num processo, por exemplo, de vendas, que é tudo muito dinâmico, esse cara odeia. Ele não performa. Ele não vai ter sucesso e vai ser infeliz. Por outro lado, existem outras pessoas que têm mais característica para isso. Então, isso aqui eu já li várias vezes, já estudei, e eu estou sempre ligado. Coisas desse tipo vão ajudando o líder. Então, não adianta você achar que o líder nasce pronto, porque um pedaço do líder é nato e o outro pedaço é treinamento. Então, por exemplo, quando você vê numa escolinha um monte de criancinhas brincando, criancinha de 7, 8 anos de idade, tem um menininho lá que escolhe a brincadeira, vai todo mundo brincar. Ele muda de opinião, escolhe outra brincadeira, vai todo mundo brincar. Esse garoto não fez curso de liderança, é nato. Mas uma outra parte do processo são essas capacitações. Então, uma das coisas importantes para quem está nos ouvindo são as capacitações ligadas à variação de perfis psicológicos, a ver perfis de personalidade, perfis de comportamento, de tal maneira que você consiga entender que não tem certo e errado, tem pessoas diferentes. Se você bota no RH uma pessoa que não tem a ver com isso, você vai destruir essa pessoa. Bota essa pessoa em vendas e ela não tem nada a ver com isso, você vai destruir essa pessoa. E pode ser que elas brilhem em outra área.
Então, o princípio da liderança é ter essa habilidade de colocar as pessoas certas nas posições certas. E isso vai fazendo as coisas acontecerem. E não dá para fazer uma cartilha. Você tem que começar a estudar um conjunto de técnicas e ir juntando umas com as outras, e na prática, no dia a dia, você ir fazendo seus exercícios. Eu já errei muito, já tive casos de promover uma pessoa que era tão bom numa função, eu promovi para líder, destruí a pessoa. Porque ele não Sim. tinha capacidade de liderança. Tive que demitir, porque eu não conseguia voltar ele para a posição, o salário dele já estava alto. Eu não conseguia voltar. Rapaz, eu demiti chorando, aquela lágrima, porque o erro foi meu. Eu não devia ter promovido aquela pessoa. Ele era excelente numa função, e eu botei ele como gerente e acabei com ele. Então, ou seja, então hoje a gente não comete mais esse erro, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, 30, ainda era mais imaturo do que hoje, né? Então você cometia esses erros. Isso é muito importante todos perceberem que, às vezes, o empresário pequeno reclama muito que o time é isso, o time é aquilo, meu time não está isso, não está aquilo. 90% a culpa é do líder. É do líder que não está conseguindo ainda encaixar o que é necessário, entendeu? Por mais duro que seja perceber isso, a culpa é do líder. E o difícil, Vladimir, é o líder absorver isso, porque ele acha que o defeito está na equipe. Lógico. E assim, a primeira vez que eu tive contato com isso aí, eu fui no Rio, num evento, num evento da Clint Hub. E aí, lá tinha um cara que eu conheci, que eles eram, quando eu fui em 2017, no primeiro RD Summit, eles eram a agência Diamond da RD. O Jorge é o nome desse cara. Ele começou a trabalhar na Clint Hub, lá na área de finanças e tal, e aí ele não estava feliz. Quando foi feito esse teste com ele de comportamento, o André, que é o André Bernet, que é o cara também que é sócio do Jorge, falou assim, cara, você está no lugar errado, eu vou te tirar daí, vou te botar em vendas. Pronto, tirou o cara lá, que ele estava infeliz, não estava rendendo, não estava fazendo as coisas funcionarem, botou ele em vendas e pum, escalou. Então, por quê? Porque ele entendeu que o comportamento daquele cara não estava para ficar ali na parte interna do negócio, tratando da parte interna, e sim lá na frente de vendas, botando a cara para vender e vamos embora. Então, esse teste comportamental ajudou ele a fazer isso, essa escolha. Assim, hoje, Vladimir, eu sei que a Alterdata ela treina muito a sua equipe. Eu sei que a Alterdata criou dentro da sua estrutura a UCA, que é uma forma de você treinar ali os colaboradores que vão fazer parte da empresa. Conta pra gente um pouquinho aí como é que funciona esse treinamento, o que vocês fazem de treinamento, como que vocês fazem isso daí funcionar dentro da empresa de vocês e qual a importância de se treinar o funcionário, de se treinar o colaborador. Uma das coisas que é muito importante para uma organização é você ter todos os controles de todas as possíveis ameaças que vocês tenham. Então, você controlar os riscos é um elemento muito importante. Eu costumo falar em algumas palestras que você tem que saber os riscos que você não pode correr, mas você também tem que saber os riscos que necessariamente você tem que correr de forma calculada. Então, aqui na cidade, nós somos uma cidade pequena. Para quem não conhece, Teresópolis tem 170 mil habitantes. Nós somos próximo do Rio de Janeiro, a 90 quilômetros do Rio de Janeiro, mas somos uma cidade do interior. A Alterdata, numa época, crescia tanto que um dos riscos era não ter pessoas em volume para alimentar a empresa. A mão de obra ela não vinha preparada. Nós tínhamos que ter um jeito de controlar esse risco. E uma das maneiras de controlar foi a gente, desde pequenininho, gerar muito conteúdo e de tal forma que a gente pudesse preparar as pessoas e não esperar que as pessoas viessem prontas. A UCA, a Universidade Corporativa Alterdata, ela nasceu há uns 8 anos atrás aproximadamente, mas antes disso, nós já tínhamos um DNA de formação de pessoas. A gente gosta de treinar muito, porque dá a sensação de que eu estou controlando a carreira, eu estou contribuindo com o mindset das pessoas, eu estou tendo a capacidade de influenciar sobre os valores, ética da empresa. Tudo isso vai dando pegada, de tal forma que todo mundo consiga navegar na mesma onda, surfar igual, andar no mesmo ritmo, né? Então, eu vejo que alguns empresários, Márcio, quando eu falo sobre treinamento,
Alguns empresários falam para mim assim, não, eu não treino meus funcionários. Não treino porque gastar dinheiro com isso, eu já treinei, eles pedem demissão e vão embora. Então não vou treinar, não. Eu já tenho uma resposta, copiar e colar para todo mundo. Eu falo o seguinte, olha, pior do que você treinar e ele ir embora, é você não treinar e ele ficar. Porque você vai ter um monte de gente despreparado na sua empresa que não vai permitir que a companhia cresça. Então, eu não estou preocupado se eles vão embora. Eu estou preocupado em ter gente top de linha dentro da organização. Para isso, a gente tem que investir em treinamento e capacitação. Então, a gente investe muito em treinamento de todo tipo. Não só treinamentos técnicos, treinamentos de venda, comportamental. Agora, 3 semanas atrás, eu pessoalmente estava dando treinamento para 900 funcionários sobre comportamento. Comportamento, explicando o seguinte, o que está mudando com a pandemia, o que está mudando agora na sociedade, como é que a sociedade está mais ágil, o que a gente espera, a sociedade nova, de um profissional top de linha. Qual é a pegada que eles têm que ter? Qual é o envolvimento com as missões, tarefas, metas, objetivos da companhia? Então, tudo isso são valores que a gente vai passando continuamente para colocar todo mundo nivelado. Porque na medida que a empresa se mexe, cresce, a sociedade muda, as pessoas desnivelam. Daqui a pouco um setor é a história da Gema, da Clara, que está disforme. Um setor está mais instruído que o outro. Eu preciso puxar esse cara para cá. Daqui a pouco a empresa se mexeu, agora ficou ao contrário. Esse aqui desenvolveu mais, tem que puxar isso aqui para cá. Então, o treinamento forte, ele é fundamental para o crescimento de uma empresa, de tal maneira que ela cresça sem desestruturar. A maioria das empresas que crescem e não investem em capacitação, ela cai. A maioria. Tem vários estudos sobre isso. Porque você consegue fazer uma expansão porque você tem um bom produto, um bom serviço, chega uma hora que você não tem background, não tem estrutura atrás, a coisa cai. Todas as vezes que você vai fazendo o grupo crescer de uma forma linear, ou seja, está todo mundo aprendendo junto, o crescimento é sustentável. Aí as coisas acontecem num ritmo que você vai em expansão contínua, sem perder qualidade, sem perder eficiência, né? Voltando aqui no tempo, eu vou querer que você lembre aqui do Vladimir Empreteco. O que o Empretec mudou na tua vida? O que o Empretec acrescentou na empresa? O que isso trouxe para você assim, de positivo nesse momento da empresa, de crescimento, de ter que entender as dificuldades, de adequar, de se adequar às novas mudanças do mercado? Porque a Alterdata está aí há 31 anos, ela não está aqui há 3 anos, 5 anos, ela está há 31 anos, ela conta hoje com 1.800 funcionários, 1.800 pessoas, 1.800 famílias, e Teresópolis é muito grato à Alterdata por isso. Eu queria que você falasse o que o Empretec mudou, o que o Sebrae ajuda aí as empresas hoje. Você que é ligado ao Sebrae, é ligado ao Empretec e é defensor dessa política. Sou mesmo, levanto a bandeira do Empretec porque realmente é um treinamento que me impressionou muito. Eu tenho curso superior, tenho pós-graduação, tenho MBA em gestão, eu já fiz treinamentos de tudo quanto é tipo no Brasil, no exterior, mas o Empretec foi um dos treinamentos que mais impactou na minha vida. Eu tinha 34 anos quando eu fiz, 35 mais ou menos anos quando eu fiz, em 1999. Na época o Empretec eram 9 dias, hoje são 6. Né? E o Empretec tem uma coisa bem curiosa, porque ele não é um treinamento do Sebrae, ele é um treinamento da ONU mundial. A ONU pratica em, acho que 54 países, e o Brasil é um que tem um volume bastante expressivo, o sucesso é muito grande aqui, porque o Sebrae é quem pratica aqui no país. Bom, quando eu fiz, eu percebi uma coisa no Empretec muito interessante, porque ele não é um treinamento técnico, ele é um treinamento comportamental. Ele é uma demonstração de quem é você de verdade. Então ali eu comecei a entender com muita clareza coisas que eu tinha muita habilidade nata, coisas que eu tinha uma pegada forte, por isso que a empresa já estava indo bem. Quando eu tinha 35 anos, a Alterdata já tinha 110 funcionários. Ela tinha 110 funcionários com 34 anos aproximadamente. E ali eu entendi tudo que eu tinha de capacidade, por isso que aquilo estava dando certo, só que eu entendi também tudo que eu era ruim. Eu entendi tudo que eu era fraco, tudo que eu tinha que corrigir, tudo que eu tinha que acertar.
sobre comportamento. E isso foi muito importante para mim, para me botar no próximo ciclo da companhia. Para você ter uma ideia, até hoje, e de vez em quando, já tem 20 anos, de vez em quando eu revejo as CCEs do Empretec para me lembrar de algumas coisas, porque a pegada é contínua, né? Eu já fui case do Sebrae várias vezes no país, do Empretec, já fiz palestra internacional com a convite da ONU na Argentina sobre o Empretec, ou seja, acabei sendo uma grande referência, porque eu acredito de fato, patrocino para gerentes nossos fazerem, porque eu acho que o gerente nosso, quando faz, ele muda a visão, a cabeça dele abre, coisas que eu falo todo dia, quando ele escuta, ele fala, caramba, isso é uma prática global. Eu falei, pois é, né? É isso aí. Então, ele é muito importante e eu sugiro que todos façam para se conhecer, para você entender os seus limites, entender até que ponto você pode ousar mais ou até que ponto você tem que se aprimorar antes de ousar, para que você tenha uma assertividade maior. Então, eu acho que é o treinamento mais completo que tem de empreendedorismo no país, eu acredito bastante. Assim, eu vejo, Vladimir, isso aí hoje, a gente diz que a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos para poder nos entendermos, para que a gente possa entender qual é o nosso defeito. Por que a gente age de tal forma? Que é o que no coach falam aí sobre as crenças limitantes, sobre as crenças que a gente tem desde criança, que aquilo vem na vida da gente, a gente nem percebe. E a gente tem essas crenças, a gente tem sabotadores, a gente tem limites, a gente chega num determinado lugar e aí trava. Por que trava? Porque tem algum sabotador, porque tem uma crença. E hoje, na nossa nova linguagem, seria isso que você acabou de falar do Empretec, é um mergulho que a gente dá dentro da gente para descobrir as nossas fraquezas e atacar essas fraquezas para que a gente dê um passo à frente. E uma coisa que eu vejo muito aqui, que eu tenho que às vezes brigar com os meus clientes e tal, é para mudar o mindset deles. Porque muitas das vezes a pessoa está tão enraizada no físico que quando ela chega no digital ela acha que é a mesma coisa feita no computador. Mas não é. Muda tudo. E aí cai uma nova pergunta que eu quero te fazer. Você me falou que vocês desconstruíram o marketing da Alterdata para reconstruir o marketing da Alterdata nessa nova era que a gente está vivendo aí, que a gente vai ter que se adaptar ao novo normal. Então, como é que foi isso? Conta essa história para a gente. O que você fez? O que vocês mudaram aí de tão relevante assim na empresa? Isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar, com mindset mesmo. Porque o empresário de sucesso, ele tem que entender que a gestão do negócio dele é cíclica. E ela varia de acordo com o mercado. Quem manda é o mercado, não somos nós. Não sou eu que estou com vontade de mudar a minha empresa, que eu acho que tem que ficar diferente. É o mercado que está se movimentando. E eu tenho que entender que a empresa existe para resolver um problema do mercado. Não é um problema meu. A Alterdata existe para resolver um problema do cliente. Se o cliente mudou, se o mercado mudou, eu tenho que mudar junto. Essa forma de pensar faz com que você tenha que ter coragem de desconstruir, para você montar novas estruturas. Então, isso já aconteceu inúmeras vezes na Alterdata, em vários setores. Tem um monte de exemplos, dá para ficar aqui horas falando sobre isso, porque são 31 anos, pô, de história. São vários momentos de alguns setores serem desconstruídos e construídos novamente. Nessa pandemia, aconteceu isso com o marketing. O marketing foi a bola da vez nesse momento, porque nós tínhamos um marketing até o começo do ano, um marketing tradicional. A gente participava de eventos, a gente mandava mala direta para cliente, a gente tinha os vendedores na rua com materiais promocionais, a gente tinha muitas palestras para atração de públicos dentro de auditórios. A gente tinha toda uma dinâmica para fazer a marca ser conhecida em alguns lugares, abrir um caminho em regiões, por exemplo, que a gente não era conhecido, usava uma estratégia, locais que a gente era muito conhecido, usava outra estratégia. Só que chegou o seguinte: pulou um tubarão no nosso aquário. Mudou tudo. O aquário estava todo ali, um ambiente controlado, a gente sabia tudo o que tinha que fazer. De repente, home office para todo mundo e você tem que se reinventar. Nós criamos, para fazer essa reinvenção do marketing, a primeira coisa que foi feito no
quarto dia, aproximadamente, de pandemia, nós criamos um comitê de crise de marketing. Criamos um comitê de crise, e esse comitê de crise, algumas pessoas do marketing faziam parte, eu, meu sócio, 3 diretores, reuniões semanais de reinvenção de processos. Aí começamos, contrata uma pessoa para fazer especificamente redes sociais, uma pessoa especificamente para peças, muda a imagem da empresa, nós temos que ter uma imagem mais jovem, nós temos que ter uma linguagem diferente, estrutura de vídeo, vamos mudar a estrutura dos vídeos, como é que nós vamos produzir os vídeos com outro tipo de pegada, mais informais. Aí começamos a mudar toda a linguagem e o ferramental que a gente está usando. Isso, tiramos verbas de anúncios, jogamos verbas para digital, para fazer com que a gente aparecesse mais bem colocado em posicionamentos. Refizemos o AdWords completamente do Google para fazer as palavras-chave, porque mudou tudo, cara. As pessoas pesquisam diferente agora. Tivemos que mudar toda a estratégia de pesquisa, investimentos, anúncios do Google, por exemplo, dos quadradinhos que aparecem, os textos foram modificados. Então, a linguagem foi totalmente refeita. Deu uma reviravolta enorme. O comitê de crise está presente até hoje, só que a gente não está mais com reuniões semanais, porque não precisa, porque na minha cabeça, Márcio, todas as vezes que tem crise, dúvidas, incertezas, você tem que diminuir o tempo de análise, olhar com lupa. Então, o que a gente faz sempre? Diminui o tempo, olha se for necessário diariamente. Na medida que você vai tendo controle sobre a situação, você vai alongando e você pode monitorar com prazo um pouco mais distante. Ah, deu um problema, encurta de novo, alonga de novo, mas o prazo curto em coisas de alto risco, alta dúvida. Prazo longo em situações dominadas, que você já controla a situação, aí você pode alongar um pouco mais. E tivemos, inclusive, que colocar gente nova no time, nessa fase. A gente precisava de certos profissionais. Tem uma pessoa de redação que está me ajudando, por exemplo, que eu escrevo muitos artigos. Escrevo muito, então estou sempre escrevendo. Ela arruma. Ela me ajuda até no meu português, porque eu não tenho tempo de fazer revisão. Então eu sei tudo que eu tenho que botar no papel. Eu tenho facilidade para escrever. Então alguém, um jornal, uma revista lá de São Paulo, precisava de uma matéria assim, 3 páginas. E eu escrevo. Eu não leio 2 vezes, eu passo para ela e falo, agora revisa para mim. Bota no lugar certo as coisas e manda para lá. Esse tipo de dinâmica a gente tem que ter, né? Para fazer com que as coisas realmente estejam ajustadas. O maior erro que o empresário pequeno hoje pode achar é que o marketing do passado vai dar certo agora no futuro. Não vai. A linguagem mudou, o público mudou, a maneira que ele pesquisa, tudo está diferente. Então, se você tem um comércio, você precisa do Márcio. Se você tem um comércio, que você tem aquele comércio tradicional, que você monta uma loja, bota uma vitrine bacana, bota um vestido na vitrine e fica rezando para um cliente passar na porta para entrar, acabou. Esse não funciona mais. Hoje, o varejo tem que ser proativo. Para ele ser proativo, ele tem que usar a linguagem para entrar dentro da casa das pessoas. Entrar lá no celular das pessoas. Para isso, o marketing digital é fundamental. Então, a sua forma de pensar do passado não vai garantir mais o sucesso do futuro. Você tem que estar com uma outra pegada. E por isso que profissionais como o Márcio vão ajudando a fazer esse equilíbrio, ajustando os parafusos para que a empresa se reposicione de uma forma diferente. Isso não envolve outros custos, isso não envolve você gastar mais dinheiro, nada disso. É simplesmente pensar diferente, usar ferramentas diferentes. Cara. Na verdade, é o que a gente fala hoje, pensar no problema do cliente. Exato. A gente vai resolver o quê? O problema do cliente. Se o problema do cliente mudou, se a forma do cliente comprar mudou, a gente precisa se adequar. Se a gente não se adequar, a gente vai ficar para trás. Eu estava rindo, Vladimir, porque tu descreveu minha metodologia inteirinha. Falou de pessoas, processos, estratégias, ferramentas e distribuição. É isso. São os pilares da metodologia. Depois, a gente vai fazer os processos, vai fazer tudo que a gente tem que fazer, definir a persona, definir tudo. Eu estava rindo que enquanto você ia falando,
Eu estava me imaginando aqui quando eu estava desenvolvendo a metodologia. Cada passo que eu dei foi por conta da dificuldade, foi por conta de tentar buscar ajudar o meu cliente, ajudar as pessoas que estavam ali desenvolvendo o processo comigo. Eu não tinha processo de marketing, o cara também não tinha processo de vendas. Quando eu gerava o lead, ele não sabia o que fazer com ele, ligava para o cara e se o cara não comprasse, ele desistia. E isso me incomodava muito. Eu falei, cara, não pode ser só isso. Eu sou um cara muito curioso. Eu preciso buscar aqui alternativas de achar outras formas de entender como que isso funciona. Isso não é só inbound, isso não é só outbound, isso não é só fazer conteúdo na internet. Tem alguma coisa errada aí, tem que ter alguma coisa por trás disso. Márcio, fala, desculpa, conclui. Foi aí que eu modelei essa metodologia, porque como método fica muito mais fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por exemplo, colaboradores. Eu não sei se você usa o CS, que é o Customer Success, dentro da tua empresa. Tem o pré-vendedor, tem o analista, tem o BDR, SDR. Ou seja, são tantas coisas que inventaram hoje, mas que vocês já fazem isso há muito tempo, que eu sei. Então, isso que eu ia dizer, porque com a nossa história é muito engraçada, porque ao longo dos anos eu vi nomes aparecerem. Eu comecei a olhar assim, me lembro quando apareceu o primeiro nome CRM, saindo em revistas. Eu falei, CRM? O que é esse troço, cara? Nunca ouvi esse negócio. Aí, e naquela época as literaturas sobre CRM eram tudo em inglês, vinham lá de fora. Eu comecei a ler aquele conteúdo, li. Cheguei ao meu sócio e falei, gente, esse negócio a gente já faz isso há mais de 10 anos. Foi muito natural, por causa disso que você falou. Agora, uma coisa que me ajudou, que é muito importante as pessoas entenderem, eu sempre fui aficionado por modelos matemáticos, sempre. Então, quando a empresa tinha 6 meses, eu já tinha uma série de indicadores de performance medindo a companhia. Eu já sabia quantos clientes nós tínhamos, quantos ligavam, por que razão eles mantinham contato, quantos bugs o sistema tinha, por que razão, onde. Eu tinha um monte de informações. Hoje, e essas informações, esses dashboards, que esse nome não existia na época também, era só indicadores de performance, esses números foram se ampliando ao longo do tempo. Hoje, nós temos mais de 450 indicadores na empresa. Está medindo tudo. Então, quando, por exemplo, um relógio aponta, uma setinha muda, um marcador acende, isso aí faz com que a gente se molde. A gente percebe rapidamente uma variação e muda a estrutura da companhia para fazer com que aquilo dê certo. Então, os indicadores são muito importantes. As empresas que são pequenas têm que ter indicadores. Eu fiz uma palestra há pouco tempo atrás sobre indicadores de performance. Aí, quando terminei, o empresário falou assim, fizeram algumas perguntas, e um deles falou assim, não, eu estou vendo isso aí muito bacana, mas o senhor tem esses indicadores todos porque o senhor é uma empresa grande. Porque eu tenho uma empresa com 5 pessoas. Eu não posso fazer isso não, eu tenho que trabalhar, hein? Ele usou essa expressão, eu não posso fazer isso que eu tenho que trabalhar. Aí eu fiz a seguinte colocação para ele. Eu falei, deixa eu te fazer uma colocação. O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí ele ficou, não entendi. Eu falei, o que você acha que vem primeiro? Você acha que a Alterdata ficou grande do nada e por isso eu tenho tempo para fazer uma coisa que é inútil, que é um monte de indicadores? Ou você acha que desde pequenininha ela tem essa pegada e por isso ela ficou grande? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele, tô entendendo. Eu falei, rapaz, quando eu tinha seu tamanho, que eu tinha 5 pessoas, eu já tinha os indicadores. Eu não tinha esse volume que eu estou te mostrando aqui agora, porque eu sou uma empresa grande, mas eu já tinha um conjunto de indicadores. Você tem que ter. Como é que você sabe se você está crescendo ou não? Como é que você sabe se está vendendo ou não? Qual é a tua taxa de sucesso e fechamento de negócio? Qual é a tua taxa de erros? Onde você está mais errando que tem que corrigir? Você tem que saber essas coisas, porque como é que você vai corrigir coisas se você não sabe o que tem que ser corrigido? Então, isso aí, mas é mindset, é uma forma de pensar. E no mundo digital hoje, é muito mais fácil do que era na minha época, lá atrás. Hoje você tem ferramentas para passar para essas empresas que eles conseguem entender
o fluxo das coisas, entender o volume das coisas, fica muito mais fácil se você se planejar, se organizar, mudar a estrutura. Então, o jogo é completamente diferente. Não adianta querer pensar com o mindset do passado. Tem que Sim. virar uma chavinha na cabeça para realmente ter sucesso nessa nova economia que nós estamos vivendo hoje. Vladimir, a gente hoje dá o nome disso, tudo que tu falou aí, de Canvas. Fica bonito, né? Chamar de Canvas. O Canvas nada mais é do que você gerar as métricas, que essas métricas vão virar dados, que é o que a gente faz hoje no marketing. A gente analisa os dados. A gente é voltado a dados. Só que não basta os dados só do marketing. Eu preciso dos dados do marketing, preciso dos dados de vendas. Para juntar os dois dados e sair, sim, entender a taxa de conversão, entender motivos de perda, entender tempo de estagnação, entender todos esses que a gente chama bonito, né? KPI, né? Indicador-chave de performance em inglês, KPI. Então, assim, a gente hoje tem tudo isso no nosso processo, tem tudo isso na nossa cabeça. O problema é que as pessoas não conhecem as ferramentas que geram isso, já fazem isso automaticamente. Por isso que é automatizar os processos, porque quando eu envio um e-mail hoje, eu sei se o cara abriu. O CRM que eu uso hoje da RD Station, quando o cara abriu lá o e-mail, ele me avisa que o cara está abrindo o e-mail. Aí eu pego o telefone e ligo para o cara. Oi, tudo bem? É o Márcio Canto, tudo bem? Queria saber se você recebeu nosso e-mail. Márcio, estou abrindo seu e-mail agora. Ah, pô, que legal. Tá. Não é por acaso. É tecnologia, tudo funciona a nosso favor, tudo faz com que você consiga automatizar, mas tem inteligência comercial. Porque o grande lance hoje é tu ter inteligência comercial. Como é que você toma uma decisão de vai investir mais no Google Ads ou vai investir mais no Facebook Ads? Quando você entende de onde estão vindo os leads. Se os leads estão vindo do Google Ads, eu vou meter dinheiro no Google Ads. Se os leads estão vindo do Facebook Ads, eu vou meter dinheiro no Facebook Ads. Mas se os leads que estão vindo do Facebook Ads são ruins, os do Google Ads são melhores... Está com maior taxa de conversão, cara. Eu vou investir no Google Ads. Então você vai dar para o gestor, para o diretor, para seja lá quem for, a inteligência comercial para ele tomar decisão. E é isso que a gente faz hoje. A gente fornece a tecnologia, a gente fornece equipamento, a gente fornece as ferramentas para que a pessoa entenda como que ela vai mudar o processo dela, onde que ela vai apertar o parafuso que vai dar certo. Porque errar, todo mundo vai errar. Não pense que vai fazer tudo certo só porque fui eu que desenvolvi a minha metodologia, que não tem nada errado. Claro que tem. E tem muito mais erro do que acerto, porque eu errei tanto para poder chegar no modelo que eu estou, porque eu tive que fazer para acertar. Aí, Vladimir, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu queria dividir com todo mundo aqui. A UCA, que a gente falou agora há pouco, ela está com um novo modelo, uma nova formatação de metodologia de trabalho. E eu queria até agradecer em público aqui a você pelo convite, para eu distribuir esse curso que eu desenvolvi lá na nova fase da UCA. E queria que você explicasse um pouquinho aí como é que está. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas agora eu já falei. Então, se você podia explicar para a gente qual é a nova mentalidade da UCA agora, qual é o projeto futuro da UCA. Primeiro, Márcia, saiba que a gente tem muito orgulho de ter dentro da nossa estrutura profissionais como você, né, que tem feito uma diferença aí no mercado. E é um profissional da nossa cidade aqui, é uma das estrelas de Teresópolis, tem muito para brilhar. E eu acho que você, estando dentro de um canhão, assim como a gente tem lá, pode ajudar numa série de aspectos. A UCA nasceu, a origem dela foi para resolver um risco, foi para melhorar a capacitação do nosso próprio time. Aí nós começamos a perceber que tinha uma segunda fase, que a gente podia melhorar a vida dos colaboradores dos nossos clientes. E começamos a fazer um trabalho com eles, que eles pagavam já mensalmente para a gente. Numa terceira fase, a gente começou a perceber que a gente podia não se restringir apenas ao conhecimento do nosso time interno, que existem profissionais no mercado que têm valores sensacionais, coisas que agregam muito e que podem estar dentro da sua estrutura, o cliente pagando por aqueles serviços. Então, você é um desses profissionais. A gente tem outros que fazem coisas diferentes, que não competem contigo, da área financeira e tudo. E a ideia nova da UCA, ela está tendo toda uma roupagem nova agora para isso. Inclusive, essa semana eu vi
a identidade visual nova, o logotipo mudou, as cores, a gente está com um novo portal, a gente quer ter uma prateleira de produtos para ajudar os nossos clientes. Então, vamos ter lá um produto que é financeiro, para o cliente aprender a fazer finanças, um produto lá de uma pessoa falando sobre gestão de estoque, vitrine e marketing. Então, você está dentro de um conjunto que a gente acredita que o cliente, para ele ter sucesso no negócio dele, ele não só tem que ter você, ele tem que ter um conjunto de habilidades que outros profissionais vão trazer essas informações. E como o nosso negócio é ganho de escala, ele tem a ver contigo. Nós queremos ter treinamentos baratos e em alto volume. Ou seja, nós queremos cobrar pouco de muitos e não muito de poucos. Então, a gente quer fazer conteúdos acessíveis em grande escala. E a gente tem que fazer um processo seletivo forte para garantir aos nossos clientes que quem está abraçando a causa junto com a gente são profissionais de nível, que realmente possam fazer a diferença nesses trabalhos. Então, realmente a gente está acreditando que você pode agregar muito valor a esses clientes. Isso está começando a rodar agora, então você tem tido contato com a líder nossa da Universidade Corporativa para arredondar todos os detalhes. Daqui a pouquinho nós vamos estar divulgando todos os teus trabalhos aí para todos os clientes. Eu acho que isso vai trazer um resultado bem bacana. Top. É assim, eu tive contato com a universidade de vocês e vocês têm agora uma plataforma onde a gente pode colocar os nossos cursos, porque antes a gente ficava refém ali do Hotmart, da Monetize, de outras ferramentas do mercado, que elas não cobram para a gente, mas cobram comissões da gente para poder fazer esse trabalho. Só que a gente fica refém a essa ferramenta, a gente está ali refém. E como a gente pode fazer uma parceria, principalmente sendo uma empresa com o nome da Alterdata, porque isso, eu, Márcio, não sou ninguém, mas a Alterdata é uma empresa que está aí há 31 anos. Então, assim, ela me dá a credibilidade, ela me dá a autoridade que eu preciso para poder chegar nos empresários, nos pequenos empresários, nas empresas para quem eu desenvolvi o meu trabalho. Então, isso vai me ajudar e muito para, assim, alavancar o meu trabalho, alavancar o curso, alavancar as empresas, porque o que a gente está querendo impactar aqui não é resolver um problema do Márcio. O Márcio já fez o curso, eu já gero mais leads que eu posso atender. Eu gerei 1000 leads em 3 meses. Eu não consigo atender nem 50, quanto mais 1000. Então, assim, mas por que eu continuei falando com esses caras? Porque eu estou treinando meu processo de vendas. Eu estou entendendo qual é o meu discurso. Eu estou entendendo como que eu mudo minha proposta. Eu estou entendendo como que eu aplico minha metodologia neles. Como que isso funciona. Então, assim, eu aprendo testando. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E foi isso que eu aprendi. Enquanto eu estava nos bastidores, eu não conseguia andar. Foi eu sair dos bastidores, botar minha cara a tapa e botar o meu CPF na frente do meu CNPJ, aí eu conseguia andar, eu conseguia aparecer, eu conseguia me posicionar. E isso é que eu acho que as pessoas têm que entender. O conteúdo, ele não serve só para mostrar o teu produto. O conteúdo serve para mostrar a tua autoridade. Como que você faz a diferença na vida das pessoas. Exatamente. O que faz aquela pessoa mudar o pensamento dela para comprar um produto seu? Isso é que faz a diferença. E Márcio, a gente está junto agora nesse processo. Então, se você precisar, por exemplo, clientes seus da área de marketing, se você quiser juntar clientes para que eu tenha um papo com eles, para falar de estratégia, negócio, essa virada de mindset, aquelas coisas que eu possa complementar o que você faz muito bem feito. Conta comigo, que o que for possível para ajudar os teus clientes a ter uma outra pegada, porque a sociedade nossa, nova sociedade, ela está muito acelerada. O cliente tem que ganhar habilidades em várias ciências diferentes para conseguir ter performance nesse momento. Então, conta com a gente para a gente ajudar todos os teus clientes. O que nós queremos é resolver problemas dos clientes, que a gente vive disso. Já surgiu aqui uma boa ideia. Hoje muito se usa, Vladimir, grupos do Telegram e grupos do WhatsApp. Não são grupos para tu ficar ali o tempo todo de conversa com as pessoas. Mas eu gostaria muito de ter você como conselheiro num desses grupos aí, que eu crio o grupo, a gente monta esse grupo, traz os empresários, os pequenos empresários, e ali a gente começa a debater e falar, e quando você tem a oportunidade... Pode me botar lá, só não conte comigo para eu ficar dando bom dia para todo mundo. Só aquele bom dia que aparece nos grupos, mas para a gente
A Não gente sai daqui. agregar valor em conteúdo significativo, cara, conta comigo, que eu adoro, eu estudo muito, eu me aprimoro muito. Meu LinkedIn é que as pessoas me seguem muito lá. Eu escrevo conteúdos praticamente todos os dias, coloco vídeos, coloco reflexões, contatos que eu vou tendo, eu vou vendo ideias e vou ficar trazendo luzes, porque se tem uma coisa que me motiva muito, e você comentou no comecinho da sua fala sobre a diversão, né? Uma das minhas maiores diversões e que enche meu coração é eu acender uma luz na escuridão para as pessoas, né? Apontar e tentar ajudar, fazer com que o futuro das pessoas seja melhor. Isso me mexe muito comigo e é por isso que muitas apresentações eu faço, a maioria de forma gratuita, com o maior amor, para tentar ajudar as pessoas a irem numa direção de fazer o nosso país ter mais sucesso, o país, a nossa cidade ser mais rica, a nossa cidade aqui merece de orientação para os empresários de todos os locais, e muitas cidades do Brasil passam pela mesma situação. Então, conta comigo, pode montar o grupo sem problema nenhum. Obrigado. Vladimir, a gente está chegando aqui no final, a gente já está aqui há 1 hora, a gente combinou de fazer um webinar de 1 hora, para não ficar também uma coisa muito, né? Eu acho que também, se eu tivesse do lado de lá, ouvindo o que a gente está falando, eu ia estar aqui maravilhado, escutaria mais 2, 3 horas desses papos, porque isso daqui são insights que a gente tem, são coisas que a gente para, e hoje eu vi uma pessoa, quando eu fiz uma postagem, ele colocou lá, esse é fera, ele disse sobre isso, isso ficou para sempre na minha vida. Eu vi que você viu, eu vi que você curtiu, e é isso que a gente quer causar nas pessoas, causar um grande impacto porque a pessoa para e pense, pô, o que esses caras estão falando faz sentido, o que esses caras estão falando pode mudar o meu negócio, o que esses caras estão falando pode fazer com que a minha vida mude, que a minha vida melhore, e isso daí eu Exatamente. é o nosso propósito, é fazer com que as pessoas todas tenham um crescimento e esse crescimento faça com que as pessoas tenham uma vida melhor. Eu, como teresopolitano, nem eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado e levo Teresópolis para onde eu vou, eu levo Teresópolis comigo. Assim como eu sei que você faz também. Então, eu queria que você deixasse, Vladimir, um recado final para as pessoas aí que assistiram a gente, que curtiram esse papo, que entenderam bastante aí sobre liderança, sobre como mudar o mindset, como manter o foco. Talvez uma mensagem final seja falando sobre foco. Seria uma coisa que eu acho que seria Ah, domínio. duas mensagens eu gostaria de deixar aqui para todo mundo. Primeiro, esse foco que você fala, isso é extremamente importante, porque eu não acredito que a gente, não tendo foco, vai ter resultado. Você pode ver que vocês devem conhecer um monte de pessoas que começaram a academia e parou, começou em inglês e parou, começou a dieta e parou, porque muitas pessoas não têm um foco de começar e terminar as coisas. Então, você saber a direção que você tem que ir, a velocidade que você tem que ir, e o começo e o fim, quais são, beleza, você já vai ter milhões de problemas resolvidos. Porque a partir do momento que você aponta numa direção, você cria os mecanismos para chegar naquela direção. Então, foco é fundamental. Se você tiver dificuldade com isso, nós vamos criar o grupo, vamos discutir, vamos dar exemplos práticos do que é perda de foco, o que é direção, esse tipo de coisa assim. Segunda grande mensagem que eu queria que todo mundo ouvisse é o seguinte: eu sou brasileiro, adoro o Brasil, e eu tenho certeza absoluta que nós estamos num país super próspero. Nós estamos num país que tem tudo para ser rico, tem tudo para descolar. Eu vejo alguns empresários falando assim: eu vou mudar lá para a Europa, vou mudar lá para os Estados Unidos. Se você fizer isso, você está indo para uma economia madura, estável, que a chance de você se distinguir é muito pequena. É muito difícil de você se distinguir numa economia que já está altamente madura. O Brasil, tudo está borbulhando, as estruturas estão se modificando, as empresas estão se organizando. Nós estamos num celeiro gigante de oportunidades. Então, acredite no país, invista na sua cidade, melhore a sua cidade. Antes de você ficar pensando o que o Brasil tem que te dar, pare e pense o seguinte: o que você tem que dar para o Brasil? O que você tem que fazer pela sua cidade que você mora? O quanto que você pode ajudar os seus colaboradores a terem uma outra visão, para serem parte de uma sociedade que está se transformando? O que você está fazendo com seus filhos para eles serem pessoas melhores no futuro?
tem uma série de coisas que nós podemos fazer como empresários que a gente pode ajudar a mudar a sociedade. Então, o Brasil precisa de todos nós e não somos nós que precisamos do Brasil. É o Brasil que precisa da gente. E a gente pode, como gestor, como empresário, mudar esse nosso país com pequenas ações de honestidade, seriedade, competência. Então, eu acredito muito no país e esse tipo de encontro que nós estamos fazendo aqui, como o Márcio falou, ele cria insights, dá ideias, faz reflexões, muda pequenas chaves que vai mudando o nosso comportamento no futuro. Então, o que precisar de mim para ajudar nesse sentido, contem sempre comigo, porque eu tenho o maior carinho em tentar ajudar aí a acender uma luz para todos. Muito obrigado. Vladimir, parece que a gente combina. A única coisa que as pessoas precisam saber é que a gente não combinou nada e não parou um segundo aqui. Eu fiz gravado, mas podia ter feito ao vivo, que não teria problema nenhum. Então é o seguinte, nos últimos webinars que eu fiz com um cara de João Pessoa, eu fiz com um cara da Inglaterra, que é um coach e também trabalha com a área de marketing e vendas. E no final, a gente sempre fala, eu fiz com o Gustavo Lucas também, que está em São Paulo, e em Campinas. Então, assim, uma das coisas que a gente falou é sobre o GPS. O GPS, ele marca lá o lugar que tu tá e o lugar que tu vai. Só tem um problema que o GPS não resolve. Ele não vai te levar a lugar nenhum se você não sair. Se você não der o start. Se você não começar. Se você não entrar dentro do carro, da moto, da bicicleta ou ir a pé e andar. Porque se o GPS, ele sabe que você está aqui e quer ir para lá. Mas se você não andar, se você não sair, ele não te leva a lugar nenhum. Ele sabe. O primeiro passo é seu, né? O primeiro passo é seu, né? Amigo, eu sou o GPS, mas tu tem que dar o primeiro passo, tu tem que sair, tu tem que querer ir, tu tem que ir. Vai, se não dá para ir de carro, vai de moto, se não dá para ir de moto, vai a pé. Mas tu tem que ir. Daqui a pouco, tu, no meio do caminho, tu compra uma moto, mais na frente tu compra um carro e vai embora. Então, sai. Acho que o meu conselho para todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui é esse. Saiba onde você tem que ir, mantenha o teu foco, direcione para onde você quer chegar, mas sai, começa, porque se você não começar, você não vai chegar a lugar nenhum. Vladimir, queria agradecer muito, estou muito honrado aí pela tua presença, muito feliz por ter batido esse papo com você. Depois a gente ainda vai falar um pouquinho aqui, mas só vou me despedir do pessoal aqui. Queria agradecer a todos que viram a gente aí também, que seguem aí a Márcio Canto Consultoria, e agora a gente está trazendo sempre alguns convidados aí para falar no Adapte Seu Novo Normal, e que a gente possa ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês aí, para vocês alavancarem a vida de vocês, alavancarem a empresa de vocês, e não se importe de ser pequeno, porque para subir lá na montanha, eu preciso dar o primeiro passo aqui, porque senão eu não consigo subir lá. Então eu tenho que dar o primeiro passo, e de passo em passo ir. Então é a mesma coisa. A empresa é pequena, ela vai dar o primeiro passo dela, começando pequena, assim como a Alterdata começou, que é um exemplo para a gente aqui, e depois ela vai chegar onde ela está, mas com uma bagagem, olhando para trás, criando suporte, tendo pilares, e é isso que fez a empresa crescer. Eu tenho certeza, Vladimir está aqui, não deixa a gente mentir. Vladimir, gratidão aí pelo teu tempo, muito obrigado por fazer parte dessa nossa conversa aqui, e até uma próxima. E, show de bola! Quem assistiu até agora aí, eu vou deixar um link no final, embaixo desse vídeo que a gente vai editar e vai disponibilizar, que é para você se inscrever no nosso grupo do Telegram. E aí a gente vai criar esse grupo aí, depois eu vou passar para o Vladimir como é que a gente vai interagir com ele, e eu vou fazer um grupo do WhatsApp também, porque assim, tem muita gente que não usa o Telegram e usa o WhatsApp. O problema é que o WhatsApp só cabe 256 pessoas por cada grupo. O Telegram eu posso botar mais pessoas, então a gente pode ter os dois, ou pode ter um só maior. A gente vai definir isso aí e passa para vocês. Mas eu vou deixar o link aqui para você já se inscrever, para receber aí o linkzinho para que você possa fazer parte do nosso grupo. Muito bom. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Obrigado. Obrigado você, parabéns pelo trabalho que você fez feito e até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.